segunda-feira, tá bom? Então, irmãos, você que tem Bíblia, você que já compartilhou e nos ajudou aí, livro de Esdras, capítulo de número 1, e eu quero ler com vocês, irmãos, o verso de número 3 e 4, aonde nos diz assim: quem há entre vós, de todo o seu povo, que seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares, em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com a prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá. Deixa eu tirar um pouquinho aqui, irmãos. Isso, é porque tem umas propagandas aqui do Spotify, e acaba que essas propagandas aqui, ela entra no meio dos hinos aí e vira uma festa. Irmãos, a mensagem que eu quero deixar para o teu coração hoje é uma mensagem sobre reconstrução. E eu acredito que pelo menos uma vez na sua vida você já ouviu falar dos profetas da reconstrução ou dos homens da reconstrução. Quando nós falamos dos homens patriarcas da construção ou reconstrução, nós vamos falar precisamente de Esdras, de Neemias e de homens que ali estavam para reedificar os muros pós o cativeiro da Babilônia. Quando nós falamos de profetas da restauração, são profetas levantados por Deus pós cativeiro, e são eles Malaquias, Zacarias e Ageu. São homens que Deus levantou para serem profetas da restauração. Irmãos, a mensagem que nós lemos aqui é uma convocação que Esdras está fazendo para que o povo voltasse a Jerusalém e voltasse a reedificar novamente os muros e voltasse novamente a colocar o alicerce das coisas de Deus, para que as coisas de Deus não ficassem bagunçadas da forma que estava. Entenda, irmãos, que Esdras, quando ele começa a pregar, ele vai dar uma ordem no versículo de número 3, dizendo para o povo voltar a Jerusalém. Porque depois de 70 anos, irmãos, de cativeiro, aquele povo já estava acostumado a viver longe de Jerusalém, a viver longe de Israel. A mente deles estava cauterizada. Então eles estavam acostumados a viver longe do louvor, longe da palavra, longe da oferta. Eles estavam totalmente aquém das coisas de Deus. Então aqui o livro nasce, logo no capítulo 1 e no verso 3, Esdras fazendo uma convocação, uma assembleia geral, ele chamando o povo para voltar e para levantar o alicerce e o altar. A preocupação de Esdras é: vamos levantar o alicerce e o altar, porque tendo alicerce tem base, tendo altar tem resposta de Deus. E as duas coisas que nós precisamos para recomeçar, para reconstruir, é base e altar. Alicerce e altar. Por que alicerce e altar, irmãos? Porque toda pessoa que está recomeçando, ela tem que ter base, ela tem que ter uma história, ela tem que ter raiz, e principalmente, irmãos, ela tem que ter o altar. Ou seja, se ela não tiver Deus respondendo, Deus falando, Deus ajudando, tudo é em vão. Então veja que a preocupação de Esdras é levantar o povo e levantar o alicerce e o altar. A Bíblia vai dizer que quando ele dá esta ordem, capítulo 1 e verso 3, a Bíblia diz que o povo chora em alta voz e grita de alegria só com um prospecto, só com a perspectiva deles voltarem a Jerusalém e ali voltarem a glorificar e a exaltar o nome de Deus novamente. Então o que você precisa entender, irmãos, é que quando Deus
está nos chamando para um recomeço, uma reconstrução, nós, primeiro, precisamos ter base. Segundo, nós precisamos ter altar de pé. E a Bíblia vai dizer o seguinte, aqui eu quero começar a pregar algo ao teu coração, porque eu tenho para mim que recomeço ou reconstrução é mais difícil do que o começo, ou muito mais difícil do que a construção. Quem já mexeu com construção sabe do que eu estou falando. Existe uma dificuldade de construir uma casa do zero, mas existe uma outra tamanha dificuldade em destruir aquilo que está pronto, ver o que se aproveita e reconstruir uma casa a partir de ruínas. Olha só o que vai acontecer aqui, irmãos. Capítulo de número 4 de Esdras e verso de número 4, vai nos dizer o texto até o versículo de número 6, que quando o povo se alegra, chora, sente a presença de Deus, os inimigos se levantam contra o povo de Deus. Porque a verdade, irmãos, que parece que ninguém quer ver você bem, ninguém quer ver você de pé. As pessoas, irmãos, elas têm prazer na ruína, têm prazer na desgraça, têm prazer na derrota, mas quando começa a se levantar os muros, o alicerce e o altar, a Bíblia vai dizer que então começa a nascer os inimigos, que a Bíblia chama de opositores. E todas as vezes, irmãos, que você começar a reconstruir ou a construir alguma coisa na tua vida, se prepara, porque haverá pessoas que vai se levantar em oposição. Pessoas que vão lançar palavras contra, olha, para com isso, não mexe com isso, larga esse marido, larga essa esposa, sai desse emprego. Todas as vezes que você quiser reconstruir, se prepara para a oposição. No capítulo 4, e versículo 4 e 5 de Esdras, vai falar ainda que eles se levantaram para debilitar a mão do povo que estava trabalhando. O que é debilitar, irmãos? É defasar, é tirar a força, tirar a vontade. Então veja, irmãos, que além de se oporem à reconstrução, eles ainda começaram a levantar-se para debilitar as mãos, para tirar a vontade, para tirar o desejo. E isso acontece, irmãos. Existem muitas pessoas me ouvindo nesta live que está debilitada. E o que é estar debilitada? É estar com as forças minadas. Não tem força para sair de casa, não tem força para recomeçar, não tem força para lutar. As mãos debilitou. E por que que debilita? Porque ouviu pessoas que não era para ouvir, tem amizades com pessoas que não era para ter. Porque aqui, quando a gente começa a ler no texto, você vai ver que quando eles chegaram em Jerusalém, lá já havia pessoas que viviam da miséria, que vivia das ruínas, que vivia da desgraça de Jerusalém durante o cativeiro. Então não era negócio para eles, irmãos, ver Jerusalém restaurada. Por quê? Porque eles viviam daquilo, da miséria. E toda pessoa, irmãos, que é conformada, que vive da miséria, que vive das ruínas, que vive do passado, ela se incomoda quando você sai da zona de conforto, quando você quer construir, quando você quer reconstruir, quando você quer recomeçar, aí vem os opositores tentando debilitar as suas mãos. O segundo plano que eu quero dizer para você aqui é que, além de debilitar, ele também inquietou. O que é inquietar, irmãos? Inquietar é tirar a paz, na tradução original. E não dá para a gente recomeçar, irmão, sem paz. Imagina você começar um casamento, já é difícil. Agora, recomeçar um casamento e ainda sem paz, como é que faz? Não faz, irmãos. Então essa é a debilidade do povo. Eles estão recomeçando, mas tem pessoas tirando a paz deles. E como que eles estão tirando a paz? Com conversas,
com estratégias. Eles estão usando o artefato de lançar palavras que tira o ânimo, que tira a vontade, que tira o desejo. E muitas pessoas é assim, irmãos, só chega perto de você para lançar palavras que vai te inquietar. Não tem essas pessoas que quando você começa a construir alguma coisa, ele vem e fala: para que construir isso? Para que levantar isso? Você já está velho, olha a sua idade, para que mexer com um negócio desse? E sempre com palavras que tira a perspectiva, que tira a paz, que inquieta o coração. Aí você já começa a colocar a dúvida no lugar da certeza, porque até então você está lá focado no que você vai fazer, mas quando vem a inquietude, eles começam a ter dúvida, variações. Por quê, irmãos? Porque não tem quietude. Então toma cuidado. Esdras capítulo 4, versículo 4, 5 e 6 está dizendo isso. Primeiro, os inimigos se levantaram em oposição. Segundo, tiraram a força, debilitaram as mãos. Terceiro, olha o que está dizendo aqui. Terceiro, eles então inquietaram o povo no edificar. E sempre vai ser assim, irmãos. Sempre vai ter alguém te inquietando. A última estratégia aqui, por causa do horário, é que eles viram e perceberam que tirar a força não estava adiantando, porque o povo trabalhava mesmo sem força e trabalhava mesmo debilitado. Mesmo eles tentando inquietar as mãos, inquietar, tirar a paz, ainda assim não deu certo, porque a paz daquele povo vinha do próprio Deus. A outra coisa, irmãos, que nós vamos guardar aqui, é que eles alugaram então conselheiros para frustrar o plano de Esdras e de todo aquele povo que foi convocado para voltar a Jerusalém. Então, para mim concluir aqui, começar a concluir a mensagem, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele tenta frustrar o líder, que é Esdras. E frustrando o líder, todos ficariam frustrados. Por que que o diabo luta para ver você frustrado dentro da tua casa? Porque se você se frustrar, a tua esposa se frustra, o teu marido se frustra, os teus filhos vão viverem frustrados, porque o frustrado, o desanimado, ele acaba desanimando as pessoas que estão ao seu redor. Então, olha a estratégia, olha o que o diabo estava arquitetando através de opositores. Primeiro, tirar a força. Segundo, tirar a paz. E agora, inquietar. E além de inquietar, eles estavam também tentando frustrar os planos daquele que havia desenhado. Olha só, irmãos, se tem uma coisa difícil, é você sentar, é você colocar no papel, é você projetar, é você perder noites de sono ansioso, porque quem projeta já vê pronto, quem projeta já vê o negócio terminado. Então imagina esse projeto acontecendo e de repente você coloca no papel. A maior dificuldade é a transição em tirar do papel e colocar na execução. Irmão, tirar daquilo que Deus deu para Esdras e colocar o povo para trabalhar, essa é a dificuldade. Uma coisa é Deus falar com Esdras e falar: olha, eu vou tirar vocês do cativeiro. Outra coisa é Esdras convocar o povo, animar o povo e fazer o povo voltar a trabalhar na edificação do alicerce e do altar. A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando sai dessa transição papel para execução, aí é que vem os opositores. E a Bíblia vai dizer que é nesse momento que os opositores começam a enxergar o que poderia acontecer. Aí então eles vêm para tentar desanimar, para tentar tirar a paz, para tirar a força e para frustrar os planos. Irmãos, um conselho: toma muito cuidado, irmãos, com aquelas pessoas
que está sempre colocando uma crítica e usa, entre aspas aqui, como crítica construtiva, toma muito cuidado. Porque a pessoa não viveu o que você viveu. Ela não ouviu o que você ouviu da boca de Deus. Deus falou com Esdras, Deus deu projeto para Esdras, Esdras animou o povo, Esdras levantou o povo, trouxe o povo de volta para Jerusalém, fez o povo trazer a prata, o ouro, as ofertas. Ele pediu para que Deus cuidasse do povo que estava perdido. E agora, irmãos, olha o que está dizendo a Bíblia. Quando ele começa a executar, vem os opositores. Então, irmão, tem muita gente que não está do teu lado quando você está animando alguém. Tem pessoas que não estão do teu lado no processo de projetar, de animar, de colocar as pessoas para cima, nunca participou de nada. Aí quando começa a execução, eles acham que tem o direito de sentar e palpitar. Porém, eles não sabem da história, do contexto, do que Deus falou, do que Deus planejou. E a Bíblia vai dizer que nem esses conselheiros conseguiram inquietar, ou tirar a paz, ou frustrar os planos, ou tirar a força de Esdras. Mas a Bíblia vai dizer então que eles alugaram conselheiros e escreveram uma acusação. E então a obra cessou. Irmão, o diabo vem para isso. Uma acusação. Sabe o que é acusar, irmãos? Acusar é você apontar um erro, uma debilidade. E principalmente quando essa pessoa não tem a culpa, isso se torna uma acusação, uma difamação por aquele que propaga, uma injúria por aquele que comete um determinado ato, aquele que não cometeu. Então o que eu estou pregando para você aqui é que vai se levantar muitas pessoas com acusações para você perder tempo. E você perdendo tempo em tentar se explicar, tentar se justificar, tentar provar que tomada e focinho de porco não é a mesma coisa. É isso que o diabo quer, porque enquanto você desce dos alicerces, enquanto você abandona o altar para ir dar explicação para quem te acusou, automaticamente você saiu do altar e perdeu o alicerce. Deixa eu falar uma coisa para você mediante a palavra. Irmãos, contra as acusações, não sai do altar não, fica no altar. Eu já fui acusado de tanta coisa, irmão, nesses 20 anos de pastorado. Tanta coisa, já apontaram o dedo contra a minha vida. Pessoas maldosas, maquiavélicas, aquelas pessoas que maquiam mal, maquinam também. Imagina você, irmãos, a gente está com uma missão para ser cumprida e ter que ficar perdendo tempo com acusadores. Era isso que o diabo estava usando como estratégia. Por quê? Porque enquanto ele vai se justificar, ele sai do altar e nós destruímos o altar. Eles saem do processo, eles deixam o alicerce. E Deus está dizendo para você que foi acusado injustamente, para você que tem sido vítima de calúnia, de injúria, de difamação, de fofoqueiro no dito popular. Deus está dizendo: olha, não perca tempo tentando se justificar, porque enquanto você vai se justificar, você sai do altar. Enquanto você vai se justificar, você perde o alicerce. Esdras perdeu o alicerce e perdeu o altar. Por quê? Porque ele se preocupa mais em se justificar do que em continuar a obra. E muitos que estão me ouvindo é assim, irmãos. Se preocupam mais em se justificarem, se preocupam mais com a reputação, com um bom nome, do que com a obra e com a missão que Deus entregou. Imagina se Jesus, quando foi acusado, descesse da cruz para se justificar para cada acusador. Não, ele continuou no propósito, ele continuou na cruz, ele continuou no altar. Entenda que enquanto você para se justificar, o altar é destruído.
Esdras se preocupa com os acusadores, porém, ele automaticamente abandona o altar. Irmão, a mensagem que eu quero resumir para você nessa sexta-feira, para mim começar a encerrar o programa de hoje, é: não perca tempo com os acusadores, com os difamadores, com os caluniadores. Não perca tempo, irmão, com aqueles que tentam promover a derrota e a destruição. Lembra de Neemias? Essa é a lição e a vantagem de Neemias. Esdras parou para se justificar. Neemias, ele disse: diga para eles que eu estou numa grande obra, de modo que não poderei parar, porque enquanto eu for ter com eles, eu cesso a obra. Irmãos, Jesus não desceu da cruz para se justificar. Esdras deixou o altar para se justificar, e a obra cessou, é o que a Bíblia vai dizer, e ficou parada por 16 anos, está em Ageu 2:4. Por isso que quando o Senhor foi falar com Ageu, ele diz: se esforça, Ageu, porque tem 16 anos que essa obra está parada. E está parada por quê? Por causa de uma calúnia, por causa de uma difamação, por causa de mentiras. O Senhor está dizendo, sabe o que, irmãos? A obra na tua vida está parada, e está parada por causa de pessoas que te acusaram. Muitas pessoas pararam na fé por causa de fofoqueiro, parou na fé por causa de pessoas que estão ludibriando outras pessoas para vir contra você. A Bíblia diz, irmão, que aquele que é falador, ele terá que dar conta das suas próprias palavras, e nas suas próprias palavras eles acabam tropeçando. Eu nunca vi o fofoqueiro prosperar, eu nunca vi o acusador prosperar, eu nunca vi o mentiroso prosperar, porque eu estou pregando para você aqui que Esdras cometeu um erro. Qual foi o erro de Esdras? Abandonar o altar para se defender e se justificar para os acusadores. O Senhor está dizendo: enquanto você está no altar, eu te justifico. Enquanto Jesus estava na cruz, muitos estavam acusando ele, e ele não desceu da cruz para se justificar. Irmãos, não desce da cruz não. Tem muita gente descendo da graça, descendo da cruz, descendo do altar. Tem muita gente perdendo o que Deus deu, porque está mais preocupado em se justificar do que em continuar com a obra, com o projeto e com a missão que Deus o entregou. Oh glória! O Senhor está dizendo: você está parado porque a acusação te pegou. E o Senhor está dizendo: não olha para os acusadores, para os malfeitores, porque esses opositores que a Bíblia está dizendo se levantaram primeiro para tirar a força, não conseguiu. Segundo, para tirar a paz, inquietar, não conseguiu. Terceiro, frustrar os sonhos e os planos, também não conseguiu. E eu vou te falar o porquê que não conseguiu essas três coisas que eles tentaram. Porque primeiro, levantou para tentar tirar a força, mas o que o diabo não sabe é que a nossa força vem de Deus, vem do alto. A nossa força não vem de nós. Segundo, eles inquietaram para tirar a paz. E o que o diabo também não sabia é que a paz daquele povo não vinha por circunstâncias. A paz daquele povo vinha de Deus, a paz que excede todo entendimento. Terceiro, frustrar os planos e os sonhos. Por que não conseguiram parar a obra com frustração? Porque o sonho que nós sonhamos nasceu primeiro no coração de Deus. Foi Deus quem sonhou primeiro. Foi Deus quem colocou o sonho no nosso coração. Agora, a acusação parou o povo, porque a acusação mexeu com o ego. E quando mexe com o ego, quando acusa você do que você não é, aí você desce do Calvário, aí você desce da cruz, aí você quer descer do altar e do alicerce e quer ir se justificar. E a obra ficou parada 16 anos. O que eu estou pregando para você, irmãos, desculpa a expressão, mas a expressão é essa mesmo: deixa eles se matarem sozinhos, irmãos. Deixa eles conversando ao léu,
conversando ao vento. Irmãos, Esdras não desceu nem do muro para ouvir o que eles estavam dizendo. Pelo contrário, Neemias disse: eu estou numa grande obra de modo que não poderei parar. E Esdras, irmãos, parou para dar ouvido, foi tentar se justificar. E a Bíblia diz que com violência e força de braço a obra cessou, o altar se findou, o alicerce findou. E por que vem essas acusações? Para tirar teu alicerce. Era isso que o diabo estava querendo. Segundo, tirar o altar. Tudo que o diabo quer com essas acusações é, primeiro, tirar teu alicerce. Ele está tentando te acusar, tentando te afrontar para tirar a sua base, para tirar o seu eixo, para te deixar descontrolado, sem alicerce nenhuma, sem base. E segundo, irmãos, ele vem se levantando para quê? Para tentar tirar você, não só disso, irmãos, mas para tirar você do altar, principalmente do altar, que é a presença de Deus. O diabo tenta tirar você da presença de Deus, tenta tirar você da igreja, tenta tirar você da presença, através de pessoas que só vêm para acusar. Irmãos, guarda essa palavra no teu coração, na tua vida. Eu vou encerrar o programa e eu quero encerrar com uma oração. Deus abençoe você. Deixa que eles se matem sozinhos. Toco podre, ninguém precisa empurrar ele. Ele cai sozinho, irmãos. Se preocupa com os tocos podres, não. Tem muito toco podre pensando que é madeira, mas eles acabam caindo por eles mesmos. Tá bom? Olha o que diz a Bíblia: aquele que armou a cilada contra nós caiu dentro dela. Quem não se lembra de Amã, que criou uma forca para Mardoqueu, para matar Mardoqueu enforcado, e ele acabou morrendo enforcado na forca que ele fez. Aqueles que estão fazendo uma forca para te matar, fica tranquilo, fica tranquila, eles acabam se matando nela. Essa é a mensagem que Deus nos entregou. Bendito Deus, mais uma vez, Senhor, eu quero entrar diante da tua presença e da tua majestade. Quero entregar, Deus, a cada vida, a cada irmão, a cada irmã, diante da tua presença, Pai. Meu Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar a não dar ouvidos aos acusadores, mas a ouvir ao teu nome e a tua voz. Deus, no nome de Jesus, eu quero te pedir, continue abençoando, honrando e dando vitória, Pai, a todos os nossos irmãos que nos ouvem neste dia de hoje. Esse, Deus, é o meu pedido e a minha oração, crendo na tua resposta e na tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, até segunda-feira, ótimo final de semana. Eu aguardo você aqui, domingo, Santa Ceia às 9h30, depois repetição às 18h30 e culto com a família às 19 horas, tá bom? Eu aguardo você aqui, você e toda a tua família de Patrocínio e região. Não perca culto não, vem pra cá, porque Deus tem uma palavra para a tua vida e para a tua alma. Deus te abençoe, fique com Deus e até uma próxima, se assim Deus permitir. Tamo juntos. Obrigado pelo carinho, irmãos. Obrigado pela audiência. Que Deus abençoe. Até segunda-feira. Ótimo final de semana para todos vocês, tá bom? Assembleia de Deus Semear, aqui é o seu lugar. Tamo junto sempre.